Olá, estamos começando mais um episódio do podcast do Videogame Cósmico e hoje o tema é Transcendendo as Distrações. Então a gente vai falar sobre distrações no caminho espiritual e como a gente faz para transcendê-las, né? Não só aprender a lidar com ela, manejar com as distrações, mas assim, a gente quer transcender, sabe? Quer superar completamente as distrações. Então essa é a ideia, é isso que a gente vai resolver aqui humildemente no podcast de hoje. E para começar a gente precisa fazer algumas definições aqui, estabelecer alguns conceitos para que o nosso papo faça sentido, certo? Então o primeiro conceito, obviamente, o conceito de distração. O que é uma distração no caminho espiritual? Para falar de distração, a gente tem que falar de samsara. O que é samsara? Então, na visão budista, a gente está preso dentro do samsara. O samsara não é um lugar físico, certo? Não é um local específico que a gente pode localizar no espaço. Tá? O samsara é um jeito de ver o mundo. É o jeito que a maioria de nós, a esmagadora maioria de nós, enxerga a existência. Enxerga a si próprio e a existência inteira. Como é que é esse jeito? Bom, a base do samsara é a ignorância. Avidya é o termo em sânscrito. E o que é essa ignorância? Ignorância, galera, é enxergar as coisas como sendo duais. É perceber o eu, aqui euzinho, como separado do resto da existência, do cosmos, do universo, do multiverso. É realmente acreditar nessa separação. Então, a partir dessa ignorância básica, essa separação entre o sujeito e o objeto, entre o observador e o que é observado, surge todo o samsara. Então, na mente do ser que opera nessa lógica da dualidade, na mente do ser, desse ser, ele está no samsara. Samsara é a existência cíclica. Por que cíclica? Porque a partir dessa visão dual da realidade, a gente vai buscando obter coisas, buscando a felicidade em objetos externos, ou ao menos que aparecem para nós como sendo externos. Então, na verdade, no fundo, tem uma não dualidade. Não há uma separação real entre sujeito e objeto. Mas a partir das ações, os seres surgem, e a partir das ações dos seres, eles começam a criar tendências habituais, né? Marcas kármicas. Isso é um assunto super complexo, tá, galera? A gente não vai aprofundar nisso aqui. Como é que os seres surgem, como é que eles começam a fazer ações e manifestar tendências kármicas e, enfim, a criar todo o samsara. Mas o ponto é que de uma espécie de unidade fundamental, no budismo não se usa muito o termo unidade, né? Mas a gente pode ver assim porque é um pouco isso. É uma inseparabilidade de tudo que existe. Então, a partir dessa inseparabilidade, surgem seres, né, dentro desse campo infinito, desse espaço infinito que é a base da realidade. No budismo é chamado de Dharmata, em outras tradições vão chamar de vários nomes. Mas a partir disso surgem seres. E aí dentro da mente desses seres surge essa ilusão da dualidade, essa ignorância básica. E a partir dessa visão dualista, que separa o sujeito do objeto, separa o observador do que é observado, a gente começa a buscar felicidade em coisas externas, porque, enfim, eu sou um ser separado de todo o resto, então a felicidade deve ser encontrada nessa relação, nessas experiências que eu tenho. Então, a partir disso,
dessa busca pela felicidade em coisas externas, ou mesmo em realizações internas, que em geral a gente obtém fazendo ações externas, mas enfim, a gente busca felicidade nas coisas transitórias do mundo. Esse que é o ponto, né? E a gente nunca encontra. Por isso é uma existência cíclica. A gente encontra alguma felicidade, a gente constrói um personagem, a gente constrói uma identidade que tem um objetivo específico, e aí a gente busca esse objetivo, e caso a gente alcance esse objetivo, a felicidade que surge dele é muito superficial. Ela é, por definição, transitória. Porque felicidades que vêm de experiências transitórias só podem ser transitórias. Nenhum time ganha o campeonato e a torcida fica em estado de êxtase por milhares de anos ou ao longo do resto da vida. Não, você ganha o campeonato no fim da temporada, na próxima temporada começa tudo de novo. Contratações, pré-temporada, quem vai ser o técnico, vamos se preparar para os próximos torneios, e aí vai ter a batalha com os outros times que estão fazendo as mesmas coisas, e aí possivelmente você não vai ganhar o campeonato de novo. Alguns times ganham campeonatos em sequência, mas uma hora, mesmo esses times, grandes times, os melhores times da história do futebol, uma hora começam a perder. E assim é na vida inteira. As vitórias, as conquistas, o emprego novo, a promoção, o casamento, a viagem, a felicidade que vem dessas coisas, ela passa, galera. Ela passa e é rápido a parada. E aí a gente já quer outra coisa e outra coisa e outra coisa, e isso é o samsara. Esse não tem um fim. Não tem um momento que a gente chega e assim, pô, acabou, sabe? Conquistei o que tinha para ser conquistado, agora é paz, é alegria eterna. Dentro da lógica dualista do samsara, em que tem um sujeito que interage com objetos e outros seres, e ele tem objetivos dentro desse mundo de interações, dentro dessa lógica não tem uma felicidade duradoura, uma estabilidade, uma paz que perdure, né? Que seja realmente satisfatória. Então as felicidades que a gente obtém, elas logo acabam e obviamente brota uma insatisfação, um desejo por alguma outra coisa, alguma outra experiência, e assim a gente segue nesse ciclo sem fim. Bom, isso é o samsara, certo? E aí, o budismo ele nos apresenta o caminho para o nirvana. O nirvana é assim: eu não preciso de experiências externas. O nirvana é a paz perfeita que está dentro da própria mente dos seres. Então, um praticante que alcança o nirvana, ele chega num estado que ele não precisa mais de experiência nenhuma. Ele vê a ilusão da dualidade. Ele vê que a identidade ela é sempre construída. Não há uma identidade fixa, real aqui dentro da gente. Não há isso. Ele vê como tudo é construído, ou ela, né, a praticante, ela vê como o samsara opera e como é possível você simplesmente relaxar. Se você alcança o equilíbrio meditativo, né, o samadhi, a liberação da mente, a mente relaxa, a mente repousa no nirvana. E aí você continua, o nirvana não é a morte. Muita gente pergunta isso, tá, mas você não morre quando isso acontece? Porque a gente confunde a vida com o samsara. Mas a vida não é o samsara. O samsara é um jeito de ver a vida no qual a gente está preso. Então os seres que alcançam o nirvana, como o Buda, Shakyamuni, alcançou e tantos outros, né? Eles podem continuar operando com o corpo humano, por exemplo, ou outros tipos de corpos, mas a mente deles já não está no samsara, ela está no nirvana. Então, eles não foram para outro lugar, esses seres iluminados, os Budas, né? Eles não desaparecem. Eles até podem, né, se eles quiserem, mas muitos Budas alcançam a iluminação e continuam no mundo, nos mundos, dando ensinamentos para os seres, para ajudar os seres a também alcançarem esse estado. Então,
o budismo nos apresenta esse caminho, né? Esse caminho para o nirvana, para a paz perfeita. Então a gente pode continuar operando em um corpo, mas a gente não vai estar mais preso no samsara, nessa visão separativa, dualista. A gente vai estar enxergando a não dualidade entre sujeito e objeto. E a gente vai estar repousando na paz perfeita que está dentro da própria mente. E isso é a felicidade genuína. Então, o Buda nos apresenta isso como uma felicidade verdadeira. É uma felicidade que transcende a própria morte. Então, o corpo de um ser iluminado morre, mas isso não tem problema, porque ele já não se identifica com o corpo. Ele sabe que ele não é o corpo. Ele é a consciência livre e criadora de realidades que transcende vida e morte, transcende passado, presente e futuro. Então esse fluxo de consciência de um ser iluminado pode continuar operando depois da morte de um corpo humano, pode continuar operando com outros corpos, emanando vários corpos para benefício dos seres. A diversão dos Budas é beneficiar os seres, né? É manifestar ensinamentos nos mundos para ajudar os seres, nós que estamos presos no samsara. E o samsara não é muito legal, galera, porque as felicidades são transitórias e a gente sempre cai no sofrimento novamente, na insatisfatoriedade constante, né? Então, dentro desse esquema todo, né, que eu resumi muito rapidamente aqui, de samsara, nirvana, o que são as distrações? As distrações são o que nos prende no samsara. As distrações são as atividades que têm por base a visão de mundo samsárica. É essa visão de mundo de que eu vou encontrar a felicidade fazendo coisas transitórias, impermanentes. Eu vou ser feliz, eu vou ter alegria, prazer reais fazendo coisas e tendo experiências passageiras. Essa é a base da visão samsárica. Então, tudo que a gente faz que tem por base essa crença, isso é uma distração. Por outro lado, o que é caminho? O que é prática espiritual? Então, tudo que vai me ajudar a alcançar o nirvana, a libertação da mente, eu vou chamar de prática espiritual. Aí entra a meditação, aí entra o estudo dos textos, dos ensinamentos budistas, aí entra outros tipos de prática. A gente pode falar do yoga, dos mantras, do pranayama. O yoga e pranayama não são do budismo, mas eles também, né, eles são de uma tradição que também busca essa libertação da mente, né? Podem ser super úteis, porque trabalham com o corpo, a respiração, a energia. E no budismo você também tem esse tipo de prática, né? Só que com outras técnicas. Os mantras são compartilhados, né, pela tradição indiana, pelo que a gente chama de hinduísmo aqui, que na verdade é um guarda-chuva, que inclui inúmeras tradições indianas. Mas no budismo tântrico, a gente também tem os mantras, né, como essa repetição de sons sagrados, que é um instrumento muito poderoso para a gente transformar nossos estados mentais, afiar a mente e acelerar esse caminho da liberação. Então, esse tipo de prática é prática que conduz ao nirvana. Mas não só. A prática da generosidade, a prática da ética, a prática de não causar sofrimento aos seres, também é essencial nesse caminho do nirvana. Isso é a base, na verdade, né? Tanto no yoga como no budismo, as ações virtuosas, né, ações éticas que beneficiam os seres e o evitar das ações não virtuosas que prejudicam os seres, isso é o primeiro passo no caminho, é a base. Na verdade, no budismo, o primeiro passo é a motivação, né? Você querer alcançar o nirvana para ajudar todos os seres. Mas em seguida já vem essa questão das ações, né? Ações de corpo, de fala, de mente, virtuosas, que beneficiem os seres e que não prejudiquem os seres. Então, as práticas formais, né, meditação, mantra, o estudo, junto com essa prática da generosidade, das ações virtuosas em meio ao mundo, né, na relação com os seres,
Isso compõe o caminho espiritual. Então, só que a gente está no samsara. A gente está nesse mundo em que, enfim, a gente é bombardeado desde que a gente nasce com a ideia de felicidade advinda de experiências transitórias. Então, a gente tem tendências muito fortes, né, muito arraigadas de buscar a felicidade nesse tipo de experiência. Então, o que a gente deveria fazer para transcender as distrações? A gente deveria simplesmente abandonar as atividades comuns do mundo? Muita gente faz isso. Então, isso é o que os monges fazem. Os monges do budismo, das tradições indianas, as próprias freiras, né? Muitos, os freis, padres, tem períodos assim também. Mas nas tradições espirituais a gente tem essa galera que se afasta do mundo. Eu vou focar na transcendência. Eu vou focar na iluminação, no caso do budismo. Eu vou focar nas práticas que conduzem ao nirvana. Mas esse não é o caminho da maioria de nós, que estamos aqui no meio das cidades, ou mesmo no interior, com o nosso trabalho, nossas relações todas românticas, fraternais, familiares. Então, para a maioria de nós é inviável a gente falar assim, larguei tudo, vou para um mosteiro budista e vou ficar meditando até alcançar o nirvana. Então, as distrações vão ser parte bem presente da nossa rotina. E aí, como é que a gente faz? Dentro da vida comum, cotidiana, na convivência com os outros seres, é bem difícil a gente simplesmente abandonar todas as distrações, não fazer mais nada e focar na prática. Tipo assim, vou trabalhar e focar na minha prática espiritual. Muito difícil. Então, como é que a gente faz, né, para lidar com as distrações? Bom, acho que o primeiro ponto é a gente contemplar bastante, né, essa base desse impulso que nos leva às distrações. Eu, por exemplo, gosto muito de jogar videogame. Então, se eu deixar solto, eu vou jogar muito videogame. Eu vou perder muito tempo fazendo isso. Então, eu olhar para esse impulso de jogar videogame e ver que na base dele tem essa ilusão de que, enfim, obter uma vitória ali no FIFA, ganhar uma partida, vai me trazer alguma felicidade realmente digna, assim, do nome felicidade. Então, olhar para essa base vai me ajudar a perceber que eu estou simplesmente seguindo um impulso que não conduz à felicidade. Claro que para olhar para isso é necessário estabilizar a mente. E aí entra a meditação, mantras, práticas formais. Mas largar tudo é difícil, como eu falei, e talvez não seja nem saudável para nós que estamos no meio aqui da confusão, né? No meio do samsara. O samsara coletivo, está todo mundo vendo samsara, a gente fica numa espécie de samsara compartilhado. Né? Apesar do samsara ser individual para cada mente, que cada mente vê de um jeito, a gente tem muitos pontos em comum. Então todo mundo, ou muita gente gosta de jogar videogame, gosta de ver série, né? Nos streamings, gosta de ir no cinema, gosta de ir pra balada, dançar. E você falar que, a gente não deveria fazer nada disso é um pouco duro, né? É um pouco duro. Eu acho que o problema é que a gente faz muito isso, a gente foca muito nessas coisas, nas coisas comuns do mundo. Então o nosso desafio, nós que somos aspirantes a praticantes, né, espirituais, nosso desafio é assim, diminuir, sabe? Dar uma maneirada nas distrações. Então isso é essencial. A gente realmente dosar. Então eu jogo meu videogame, eu escuto a minha música, eu toco meu violão, eu vou em festa, vou em show, assisto série, filme, gosto de fazer tudo isso. Agora, eu preciso equilibrar as coisas. Então, é fazer minha prática espiritual todo dia. Claro, tem dia que a gente não consegue, não tem problema. No outro dia volta, sabe? Ter esse espírito de voltar. Então, fazer a sua prática espiritual todo dia. Fazer as coisas que você sabe que são importantes para sua mente. Meditação, yoga, o que você tiver proximidade. O próprio exercício físico entra aí.
super importante a gente movimentar o corpo para ter uma mente saudável e conseguir fazer prática espiritual, né? Desenvolver a sabedoria e a compaixão, que é o objetivo da prática budista. Então, a gente fazer essas coisas básicas, e a prática espiritual bem feita está dentro disso, isso é básico, né? Básico no sentido assim, é basilar, é fundamental que a gente faça, para a gente ficar bem e para a gente caminhar para o nirvana, para a liberação da mente. Então, fazer tudo isso, assim, ter isso como prioridade. Acho que esse é o ponto, ter isso como prioridade, como básico e fundamental. E aí, se a gente faz tudo direitinho, e sobra um tempo, e pode sobrar, ao menos no fim de semana, se durante a semana for muito corrido, mas ao menos no fim de semana talvez a gente consiga dar uma relaxada, ir numa festinha, ir num show, ver aquela série, ver aquele filme, não tem problema. Mas desde que a nossa prática esteja em dia, que as ações que alimentam, sabe, esse aspecto mais elevado de nós, esse aspecto mais profundo, se isso está em dia, de boa a gente fazer as atividades comuns do mundo. É de boa e é saudável mesmo. Agora, se a gente tá relapso, se a gente deixa a prática de lado e as próprias coisas saudáveis, como alimentação saudável, exercício físico, e a gente mergulha nas coisas do samsara, nessas felicidades transitórias, aí a gente está perdido nas distrações e está se afastando do nirvana e está desperdiçando o nosso tempo, né? Na visão budista, a vida humana é rara. É o conceito de vida humana preciosa. É super raro a gente nascer num corpo humano. Então a gente deveria aproveitar cada instante para praticar. E aí, uma ideia muito interessante é transformar tudo em caminho espiritual. Porque no fundo, não tem nada que não seja caminho espiritual. Tem uma prece budista que fala assim: possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Então, pense bem, né? A sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Isso não exclui nenhum fenômeno. Então, as coisas do mundo, as coisas do samsara, num aspecto último, elas não são coisas comuns, né? Por quê? Porque tudo que surge como um aspecto mágico da realidade absoluta. Então, na visão budista, a realidade inteira brota de uma base vazia, né, que é chamada de vacuidade. É uma base livre de onde tudo brota. Esse não é um vazio morto, não é um vazio, um buraco sem nada dentro. Não, é uma base livre de onde todos os fenômenos surgem. As galáxias, as estrelas, os planetas, os seres. E os mundos mentais dentro da mente dos seres. Tudo isso surge da mesma base e se dissolve na mesma base. Outras tradições vão chamar essa base de Deus. Essa ideia de Deus como um todo, como uma unidade, é bem próxima disso. Mas no budismo isso é chamado de grande vacuidade, né? O Dharmata, é a realidade absoluta, o espaço absoluto de onde surgem e onde se dissolvem todos os fenômenos. Então tudo está dentro disso, galera. Na visão dos Budas, o ser iluminado, tudo é uma manifestação da realidade absoluta. É o ornamento, né? Um enfeite da grande vacuidade. Então eles veem tudo como esse grande palácio celestial, assim. Então a gente também poderia tentar fazer isso. É interessante para nós tentar fazer isso, ver tudo como uma manifestação mágica da realidade absoluta. Tudo como surgindo inseparável da minha própria mente. Esse é o olhar mágico da não dualidade que liberta a gente de todo o sofrimento, toda a insatisfatoriedade. Então a ideia é trazer tudo para o caminho. Então você está numa balada, você lembra de que tudo é inseparável da sua mente, todos os seres são vazios de uma existência intrínseca, são todos impermanentes, está tudo girando. Aí você contempla isso no meio da balada, ou no meio do futebol, no meio da partida de videogame, ou olhando para uma série, para um filme, você tenta ver ao mesmo tempo que aquilo ali tudo surge magicamente no espaço da sua mente.
Claro que, em geral, a gente não faz muito isso. Você quer ver um filme para entrar na história, para mergulhar, e não tem problema também. Mas é bom não perder de vista esse aspecto profundo das coisas. Porque a gente tem que ter um cuidado também com o auto-engano. Nesse papo de que tudo é caminho, tudo é a realidade absoluta, a gente pode falar assim, então tanto faz, né? Então eu vou fazer minhas coisas comuns, porque enfim, tudo é caminho. Eu nem existo, né, como um ser separado e fixo, então tanto faz. Não é assim, porque esse ser ilusório que a gente constrói com a nossa mente, ele vai tendo experiências, e dentro dessas experiências ele vai passar por felicidade e sofrimento. Se esse ser não está percebendo, se esse ser não treinou a mente para perceber essa realidade profunda das coisas, ele vai sofrer. Por isso que a gente sofre, por isso que a gente fica insatisfeito, por isso que a gente tem tanto medo da dor, da morte e das frustrações, das decepções nas relações, etc, etc. A gente está operando dentro dessa lógica dualista. Então, galera, como é que transcende as distrações? Primeiro passo, a gente tem que diminuir as distrações, focar na nossa prática espiritual, focar em fazer coisas que alimentem, né, a nossa mente, focar em beneficiar os seres, focar em treinar a nossa mente, estabilizar ela com a meditação, com o yoga, com as práticas que forem boas para você. Tem o Tai Chi, tem tanta prática maravilhosa, né? E aí, fazendo tudo isso, quando a gente for fazer coisas mais sansáricas, quando a gente estiver no meio das distrações, vai ficar muito mais fácil a gente não se perder naquilo ali. Muito mais fácil. E aí, com o tempo, com o aprofundamento da nossa prática, a gente vai transformando essa visão e vendo que tudo é mesmo uma manifestação mágica da realidade absoluta. E aí, naturalmente, a gente vai perdendo interesse nas coisas do samsara, nas felicidades transitórias, e a nossa mente vai se voltando cada vez mais para o nirvana. Certo? Então, esse episódio do nosso podcast fica por aqui. Quem quiser fazer essas práticas junto comigo, com a gente aqui do Videogame Cósmico, entra no videogamecosmico.com.br e clica em Comunidade Ekadanta. Todos os detalhes da nossa comunidade de estudo e prática estão lá. Até o próximo episódio.